Um, dois, no ar, solta. Forte por Ser Mulher, entrando no ar e com um clipe maravilhoso. Eu quero que repita aqui as imagens, porque nós estamos no mês de novembro, um mês que visa homenagear os negros, apesar de que nós somos negros todos os dias e não somente no mês de novembro, né, pessoal? Mas como é um mês de homenagem, então vamos lá. Vocês estão vendo aí as imagens maravilhosas, mas hoje nós estamos aqui com um programa pra lá de especial. Estamos em novembro, também considerado Novembro Negro. Um mês que visa tratar, alertar sobre o câncer de próstata. E hoje nós estaremos aqui no programa tratando desse assunto. Estamos no mês de novembro e por isso é que vamos enfatizar mais uma vez, né? E hoje no programa teremos a presença da coordenadora oncologista clínica do CEON Rede Dor, coordenadora de serviço de oncologia clínica do Hospital Irmã Dulce e também oncologista do Hospital São Rafael, a doutora Lívia Andrade. Vamos entrar, minha querida? É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Podemos dizer que nós acertamos, né? Recebemos um grande prêmio, porque eu estava antes aqui nos bastidores conversando com essa mulher e vou dizer uma coisa para você, não precisou de muita conversa para perceber a sensibilidade dela, né? As pessoas que realmente precisam. Ela teve fazendo comentários aqui comigo, uma mulher com uma sensibilidade incrível. Eu nem sei se ela percebeu, mas era isso que eu estava aqui ouvindo e me tocando com a fala dela. Nós estávamos conversando em particular e penso numa mulher que tem uma sensibilidade muito grande, comentando sobre o horário de chegada, a necessidade realmente do povo, de estar muito tempo na dependência de um médico e o que se puder fazer para acelerar um processo como esse, eu percebi que ela faz. Agora, doutora, por favor, fala um pouco para nós, né, do seu trabalho, a senhora enquanto mulher, oncologista. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Então, estamos no Novembro Azul, que é o mês de prevenção do câncer de próstata. Isso foi um movimento que nasceu em 2003, em todo o mundo. E cada ano que passa, a gente tem mais a preocupação em divulgar isso. É extremamente importante. E os homens, a gente estava comentando, eu acho que eles têm mais dificuldade, né, de procurar o médico, se preocupar com essa parte de prevenção. A mulher tem uma sensibilidade, né, doutora? É verdade. Mas isso vem mudando, eu espero que a gente possa ajudar a mudar mais ainda, né, com esses programas que a gente participa. É importante a gente alertar a população. É uma oportunidade de estar aqui com vocês fazendo esse trabalho. É um trabalho que o médico tem que fazer realmente, de passar a informação
para a população. E o câncer de próstata é uma doença com incidência muito alta. Ela é a segunda neoplasia mais comum, perde só para o câncer de pele nos homens. Doutora. Então a gente tem muito diagnóstico de câncer de próstata. Por exemplo, né, na mulher câncer de mama e o homem é o câncer de próstata. Perfeito. É uma coisa paralela? Paralela, números muito parecidos. O câncer de próstata, ele diferente da mulher, ele tem uma relação muito forte com a idade, é uma doença que é mais comum com envelhecer. Então, é um fator de risco que, infelizmente, é imutável, né? O avançar da idade. E também, com o envelhecimento da população, a gente vê aumentando essa incidência, né? Porque a gente tem mais diagnóstico ainda de câncer de próstata. Mas é uma doença que pode ser uma prevenção, tanto evitar o aparecimento, como a prevenção do diagnóstico precoce. Agora, doutora, desde adolescente, eu ouço as pessoas mais velhas falar algo que agora eu vou tirar as dúvidas aqui, não só minha, como também de muitas mulheres, que eu acredito que também, né, vêm com esta informação, de que os homens que têm uma relação sem o preservativo, doenças sexualmente transmissíveis, que elas contribuem para isso, ou isso independe? Para o câncer de próstata, não, mas para o câncer de pênis, sim, pode ter relação com algumas doenças sexualmente transmissíveis. Para o câncer de próstata, o fator de risco, além da idade, como eu falei, a raça negra tem uma incidência maior. Doutora. É um outro fator imutável também. Por quê? Os negros provavelmente têm alguma alteração genética que favorece o aparecimento da doença de maior agressividade em idade um pouco mais precoce também. Então, até que quando a gente avalia a população de risco, o negro entra como uma população de risco. Então, vocês estão vendo aí, olha o valor que tem uma informação como esta. Eu não sabia. Não é uma informação muito divulgada. Não é uma informação muito divulgada. Atenção, você que está entrando agora no Facebook, nós estamos aqui com a doutora Lívia Andrade, tratando sobre o câncer de próstata. E nós estaremos aqui esclarecendo as suas dúvidas, mas presta atenção já nessa informação, que nós, os homens negros, nós, pela a questão da pele, os homens negros... né, que a gente tem a população negra tão forte, obviamente tem um risco maior. Tem um risco maior ao câncer de próstata. Né? A história familiar também é um fator de risco. Se você tiver pai e irmão com câncer de próstata na idade mais precoce, antes de 60 anos, é um fator de risco também que a gente leva em conta, mas somente 10 a 15% do câncer de próstata é genético, a maioria acontece independente da história familiar. A obesidade é um fator de risco para quase todo tipo de câncer, não só de próstata. O fumo também é um fator de risco para todos os tipos de câncer. A exposição a algumas substâncias químicas, como derivadas do petróleo, do arsênio, também acaba... Isso também contribui. Tabagismo, então, essas coisas todas... Quase em todos os tipos de câncer está presente. Nós temos uma matéria, eu já ia falar sobre isso, nós temos a matéria. Agora, doutora, vamos assistir, a matéria está tratando do assunto. A próstata é uma glândula masculina localizada abaixo da bexiga. Ela é responsável pela produção de parte da substância que forma o sêmen, ou seja, está diretamente ligada ao sistema reprodutor masculino. Para controlar a saúde dessa glândula, 2 exames são fundamentais. O PSA, sigla em inglês para o antígeno prostático específico, medido através do sangue, e o toque retal, teste que ainda é um tabu para muitos homens. Uma pesquisa realizada em fevereiro nas 5 regiões do Brasil mostrou que os pacientes diagnosticados com câncer de próstata têm, em média, 64 anos. 62% deles passam por cirurgia ou radioterapia, 20% usam apenas medicamentos e os outros 18% usam essas 2 opções combinadas. Cânceres nessa região costumam ser silenciosos, mas não é incomum que alguns deles comprimam o canal urinário e gerem dor e mudanças no fluxo e na cor da urina. Está aí a matéria. Doutora, a senhora acha que
os homens, né? Essa masculinidade, né? Porque o homem tem essa questão, né? Isso, a senhora acha que implica no crescimento dessa doença? Assim, os homens, por eles terem esse tabu, né? De não ir fazer esse exame, né? Que é o exame de toque. E a senhora acha que isso contribui para muitas doenças? Ou para o crescimento, desculpe. Sim, com certeza. Existe muito tabu em relação ao toque retal, muita restrição dos homens em irem até o urologista para realizar o exame. E é um exame de rastreamento, é um exame para tentar fazer o diagnóstico precoce. Então, não só o PSA, mas o PSA e o toque retal, a junção dos dois exames é que faz com que você possa fazer um diagnóstico mais precoce da doença. E com essa restrição a realizar o exame, você acaba diagnosticando a doença num estágio mais avançado. E quando você pega no estágio inicial, 90% é curado. No avançado, não tanto. Então, isso impacta na mortalidade maior da doença. Uma informação muito importante, quando você, homem, não se deixa levar, né? E você não se prende a esse tabu de que homem não deve estar se expondo a esse ponto, né, doutora, como a senhora trata, tratado o nome toque retal, e você tem um diagnóstico precoce, você tem 90% de cura, ao contrário de quando a doença já está avançada. E sabe, doutora, uma coisa, a senhora falou no início, que esse câncer da idade já, e eu acho também que isso complica, né, porque tem aquela coisa dos homens resistir mais idosos. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos fazendo uma viagem e estávamos conversando com a pessoa que estava fazendo translado para a gente, um senhor, e ele falou com a gente que fez o exame e que tinha dado, né, uma alteração, mas que ele não queria falar com a esposa, não queria tratar, porque a esposa dele era mais nova que ele, e que isso ia ficar medo dela se precipitar e procurar se envolver. Agora, a ignorância, muito machismo, vamos pagar um preço caro pela vida após aqui. Mas, minha amiga, nós já temos aqui, doutora, já perguntas para a senhora. Olá, doutora, meu nome é Neemias, moro em Candeias. Quando devo começar a avaliação para detecção, não é isso? Detecção do câncer de próstata. Perfeito, Neemias. O que o Ministério da Saúde recomenda é que seja feito o toque retal e o PSA acima dos 50 anos para a população geral. Algumas pessoas têm uma história familiar mais exuberante de câncer de próstata, tem fatores de risco maiores, e essas pessoas a gente pode começar a fazer aos 40 a 45 anos, mas para a população geral acima dos 50. E é claro, em qualquer momento, se tiver sintomas relacionados que possam ser um tumor de próstata, também procurar o urologista. E aí os sintomas podem ser variados, está urinando muito à noite, sangue na urina, dificuldade de estreitamento na hora de urinar. Então, se o paciente apresentar um desses sintomas, podem ser inúmeras causas, infecções urinárias, somente o aumento benigno da próstata, mas o ideal é que você procure um médico para que a gente possa fazer a avaliação correta desse quadro. Ok, eu tenho aqui a pergunta de Hugo, de São Caetano. Ele está perguntando, o câncer de próstata é mais comum em qual faixa etária? A média de idade é em torno de, como a gente viu no filme, 64, 66 anos de idade. Toda vez que a gente vê um câncer de próstata em pessoas muito mais jovens, costuma ter uma agressividade maior e é um tumor que pode evoluir de maneira pior. Então, preocupa muito mais o médico. A gente pega um tumor de próstata abaixo dos 50 anos, isso dá um sinal de que a doença seja uma doença provavelmente mais agressiva. Mas a média é em 64, 66 anos de idade, mas não quer dizer que esse é o momento que ele deve procurar o médico. A gente deve começar a fazer já a detecção precoce através dos exames aos 50 anos. Doutora, nós já temos aqui perguntas polêmicas, tá? Eu considero essa pergunta aqui polêmica. Olha, o Wellington de Rio Vermelho. Mito ou verdade? O homem, depois que faz essa cirurgia, perde a ereção. Olha, eu me arrependi de fazer essa pergunta agora, viu? Eu deveria deixar a pergunta desse Wellington para o final. Porque é polêmica e eu acredito que tenha quem queira correr com medo da resposta. Doutora, eu posso deixar essa pergunta para o final? Podemos deixar para o final. Olha, tá aqui, viu, Wellington? Eu estou te mostrando, a tua pergunta tá aqui. Eu vou deixar aqui, a doutora vai responder em especial no final do programa, tá? Olha aqui, pessoal, mostra aqui
vai ser respondida no final do programa. O cabra não está preocupado com a doença, está preocupado com a ereção, né, doutora? Se isso funciona. Polêmica essa pergunta. Atenção, homens, e pasme, viu? As mulheres também ficam preocupadas com isso. Vamos lá, deixa eu ver. Tem aqui que eu botei, que é daqui. O Sandro de Jandaíra. Um abraço para Jandaíra, um abraço para o povo aí. Toda semana o povo está com a gente. Muito obrigada, viu, pessoal? Beijo para todos vocês aí. Existe, eu também considero essa polêmica, viu, doutora? Existe algum exame que substitua o toque retal? Olha, existem vários exames que a gente faz na investigação de tumor de próstata. O PSA é um exame de sangue que a gente colhe, mas o ideal é a junção do PSA com o toque retal. O ultrassom a gente reserva para quadros onde no toque retal notamos alguma alteração. E aí você faz o ultrassom para avaliar e, se for necessário, uma biópsia dirigida para o ultrassom. O ultrassom vai mostrar para o médico onde é que tem a nodulação e o médico vai fazer a biópsia naquela área preferencialmente. Mas o ideal de exames é o PSA junto com o toque retal. Por quê? Porque tem 15% dos tumores de próstata pode não ter elevação do PSA. E aí você fica achando que o paciente não tem tumor de próstata e, na verdade, existe. Então, a junção dos dois é que dá um melhor resultado. Atenção a você que está nos assistindo. No início, antes de começarmos o programa, estávamos conversando aqui, e a repórter falou que achava, né, doutora, que as mulheres eram que mais iriam entrar para fazer as perguntas. Verdade. Mas eu quero parabenizar os homens, viu? Já tem aqui a pergunta de uma mulher, mas olha aqui, eu estou com mais pergunta de homens. Parabéns, os homens preocupados, muito parabéns mesmo, tá? Satisfeita. Eu também estou satisfeita, e principalmente, doutora, a nossa pergunta polêmica que eu quero está repetindo aqui, o Wellington do Rio Vermelho, faz a pergunta: mito ou verdade, doutora? O homem, depois que faz essa cirurgia, perde a ereção? Ela só vai responder isso no final do programa, porque eu considerei uma pergunta polêmica do nosso amigo. Esse cabra deve ser bastante namorador, viu, doutora? Deve ser muito namorador, porque olha aí a pergunta dele. E vocês, mulheres, por favor, prestem atenção nas respostas. A resposta que a doutora deu aqui, inclusive, né? Para que você venha auxiliar. A questão não é só de marido, as mães que orientam seus filhos, né? Tem mulheres com 60 anos, com filhos aí de 40, né? Que precisam já irem passando por uma orientação, sobrinhos, enfim. A mulher, ela é um suporte dentro de casa em todos os sentidos. E esse tema é um tema necessário, um tema que precisa ser discutido, tanto quanto qualquer outra doença. Mas pelo tabu que os homens têm, pela resistência de fazer esse exame, hoje nós estamos aqui esclarecendo e mostrando que não precisa agir dessa forma, né? Vamos agora aqui com o Luciano. O homem resiste em realizar o exame de toque retal. Por que preconceito? Ou por preconceito, ou porque falta, ou por falta de informação. Ele está falando que há uma resistência masculina e ele quer saber se essa resistência é por preconceito mesmo, né? Ou por falta de informação. O homem tem informação, né, sobre a questão. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que os dois fatores interferem na má adesão, digamos assim, da população aos exames de toque retal. Claro que existe um preconceito, né? A gente é uma sociedade que é relativamente machista ainda assim, infelizmente, então existe todas essas restrições, somos um país latino, né? Temos essa parte emocional mais exacerbada. E também eu acho que é falta de informação mesmo, eles não sabem exatamente quem procurar, em que idade que deve procurar, como é que vai ter acesso a isso. Eu, então, nesse instante, quero fazer essa pergunta em relação ao acesso. E a sua fala, doutora, que infelizmente, né, nós ainda temos essa resistência machista, e é preciso ver o quanto o machismo termina atrapalhando, não é verdade? Termina atrapalhando dentro da sociedade como um todo, e por fim, na vida realmente das pessoas, né, dos homens que agem com esse machismo. Pergunta da Rosa. Doutora,
Meu marido nem consegue ouvir falar em urologista. Nossa. Ele tem 50 anos, já mandei ele ir se cuidar, mas ele não vai. Por que eles têm esse medo todo? Ela já trocou aqui preconceito por medo. E aí, minha doutora? É difícil mesmo racionalmente entender porque é tanta restrição em fazer que não tem tanto, assim, não é tanto desconforto assim, o exame é relativamente rápido, mas o fato é que a gente tem que entender, a mente das pessoas funcionam assim, a maioria delas hoje em dia, e ficam com essa restrição. Eu acho que o que nos cabe é mostrar o benefício de você realizar os exames de rastreamento, o benefício de um possível diagnóstico precoce de uma doença como essa, que você vai ter uma cura em 90%. Se o paciente optar por não realizar os exames e deixar para realizar só quando a doença estiver muito avançada, a mortalidade vai ficar muito alta. Então, é tentar sensibilizar a população da importância de realizar os exames para poder preservar a sua própria vida, a sua saúde. E, inclusive, doutora, o processo em estado avançado, eu acredito que seja algo muito doloroso, muito doloroso, muito desconfortável. Inclusive, o meu pai, ele teve um aumento, né, é glândula que fala? Glândula, é. E considerável, mas não era maligno. Apesar da família ter um histórico, a família dele tem um histórico, né? Ele tem 3 com câncer, mas no caso dele, fez uma cirurgia e ele ficou normal, né? E assim, às vezes a pessoa, ela dificulta uma coisa que é de fácil, né? Solução, e ela torna aquilo uma coisa trágica, porque, olha, um homem, a doença, o câncer em si, é uma doença assustadora, quando se ouve falar. Quando é assustadora, ela já traz um desconforto, um desequilíbrio emocional, não só para o portador da doença, mas para todos que estão ali, que o amam. Então, há um desequilíbrio, eu acredito, familiar. E o que pode impedir tudo isso? A pessoa tendo a precaução, que é como a senhora, né, já citou e vai continuar citando aqui, porque inclusive tem aqui uma pergunta da pessoa, aqui uma pergunta eu considero importante, é da Elaine, do bairro de Cosme de Farias. Beijo para Cosme de Farias, beijo para você, Elaine, muito obrigada por participar do nosso programa, que quando você faz a sua pergunta, é preciso entender que você também está contribuindo, né, doutora? Com várias pessoas, porque você pergunta aqui, ela vai responder, e aí isso serve de esclarecimento para todas as pessoas que estão procurando. Nós sabemos que muitas pessoas assistem o programa e depois tornam a visualizar o programa todo, porque querem estar bem esclarecidos das respostas que as pessoas que vêm aqui, os doutores, seja lá qual é o tema que nós estejamos tratando, deixa esclarecido, né? E eu considero essa pergunta aqui importante, da Elaine. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Ela está perguntando se há como identificar. A doença de próstata é uma doença de evolução extremamente lenta, de uma forma geral. Existem tumores mais agressivos, que evoluem rapidamente até o óbito, mas não costuma ser a evolução natural da doença. Para você ter ideia, entre o paciente ter um diagnóstico de câncer de próstata e, em alguns casos, vir a óbito da doença, são em torno de 15 anos. Então, diferente de alguns tipos de câncer, que você tem evolução em 1, 2, 3 anos, o câncer de próstata é extremamente lento, essa evolução dele. Começa com aquela doença localizada, e em alguns casos a doença pode voltar, em algum momento ela pode ir para os ossos, e por aí vai, até chegar ao final. Isso, alguns casos podem evoluir assim. Outros casos, que são a maioria, graças a Deus, você tem o tratamento da doença localizada, você vai tratar com radioterapia ou com cirurgia, e vai estar resolvido o problema ali de completo. Então, o câncer de próstata é uma doença muito arrastada, que leva muitos anos até o fim da vida do paciente, se for a forma de evolução. E a hiperplasia da próstata, que é o aumento benigno da próstata, costuma anteceder esse processo. Então, às vezes, o paciente tem um aumento benigno da próstata, e em alguns casos, com sintomas, é necessário fazer a cirurgia, provavelmente seu pai fez aquela raspagem, que chama, né? Que a gente chama de RTU, que é a raspagem da glândula. Isso, foi isso mesmo. E a pessoa fica bem, volta a ter uma qualidade de vida boa, e em seguida fica só em acompanhamento. Mas não é uma doença de evolução rápida. Inclusive, doutora, meu pai veio a óbito há 4 meses, mas nada a ver com questão. Problema, não, ele continuou fazendo, como a senhora está falando, o acompanhamento médico, e tinha uma vida
É totalmente normal, né? Outras pessoas, eu não quero me envolver nesse assunto, que a senhora vai responder no final, e eu não tenho propriedade para isso, né? Que é a pergunta do Hélito, que aí vai servir para todo mundo. Mas aqui eu tenho a pergunta de Williams, de Periperi. Doutora, é verdade que a maior incidência do câncer de próstata são em homens negros? Ela já respondeu. É um fator de risco. A raça negra é um fator de risco para câncer de próstata. Então, costuma, além de ser mais frequente, dá uma agressividade maior à doença. Doutora? Então, isso quer dizer que o câncer de próstata em homens negros, ele tem um agravante maior? Existe um risco maior de ter uma maior agressividade do que nos... Então, homens, por favor, negros e não negros, né, doutora? É verdade, porque nós não vamos dizer aqui, homens negros se precavenham porque a doença em negros se agrava muito mais. Nada disso, homens. Há como se precaver, há como evitar que esse mal venha a acometer sua vida, acometer toda a sua família, porque, como eu acabei de falar aqui, é uma questão que há um abalo emocional e você é o único que pode impedir isso. E você, mulher, seja auxiliadora, o que você está ouvindo aqui hoje, reproduza dentro de casa, porque nós sabemos que nem todos os homens, né, podem hoje estar em um horário como esse, assistindo esse programa, mas você pode, inclusive, levar a assistir depois, né? Porque sobe lá para o Instagram, sobe para o Facebook, tá bom? E para você que está entrando agora e não sabe o que está acontecendo, nós estamos aqui no programa ao vivo, Forte por Ser Mulher, com a doutora Lívia Andrade, tratando sobre câncer de próstata. Tá? E cadê? Eu vi uma pergunta aqui. Ó, doutora, tem uma pergunta aqui, tá? Um tanto dolorosa. Maria de Sussuarana, doutora, o pai dos meus filhos está com câncer. Onde ele pode procurar tratamento? Quais os lugares do SUS ele pode ser atendido? A gente sabe, né, que o acesso muitas vezes é muito difícil. Mas, de uma forma geral, aqui em Salvador, a gente funciona através da central de regulação. Então, o paciente procura através do encaminhamento para um oncologista, que provavelmente é o profissional que vai acompanhar seu esposo, na central de regulação, e ele vai regular para as diversas unidades. Doutora, me explique, ele tem que procurar então um médico? O paciente ou o familiar, o primeiro passo é na central de regulação, porque na central de regulação eles vão agendar a consulta para os diversos hospitais que atendem o SUS de oncologia. Então não é o caso dele já ter sido, como ele já foi aqui, como ela afirma, né? Se ele não tiver um oncologista ainda acompanhando ele, tá bom. Provavelmente ele está na fase que precisa passar ainda com o oncologista para fazer o acompanhamento, né? O tratamento adequado e tudo. E aqui em Salvador a gente tem o Hospital Santa Isabel, o Hospital de Mandus, onde eu coordeno o serviço lá de oncologia. Que inclusive a demanda lá é muito grande. Muito grande, né, doutora? Nós estávamos conversando em particular e a senhora falou que logo cedo, né? É muita gente, principalmente pessoas também de fora que não têm a facilidade de encontrar um suporte nos interiores e que elas migram aqui para o hospital para conseguir. Mas é um privilégio poder estar à frente de poder ajudar tanta gente. Né? Eu acredito. Não, eu percebi na sua fala. É um privilégio. Percebi na sua fala. É muito bom. E temos o Hospital de X Maltês, né, que é o hospital exclusivamente de câncer. Para as mulheres, hoje em dia a gente tem o Hospital da Mulher, que faz esse atendimento também de oncologia agora mais recente. Eu acho que pelo SUS a gente está com essas unidades aqui em Salvador, né? Doutora, ainda é pouca, a pergunta é minha. Ainda é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Ainda é muito pouco. O acesso ainda é muito difícil. Nós temos aí, doutora, essa população carente, aonde os homens saem para trabalhar em trabalhos que nem permitem uma facilidade para que ele esteja procurando um médico. Essa mulher que vai muitas vezes ao SUS e não consegue esse atendimento para poder facilitar para esse marido, e com isso essa situação agrava, as doenças vão acometendo essas pessoas, e aí nós estamos, então é muito pouco, precisamos de uma atenção maior para essas questões, não é, doutora? De uma forma geral, o câncer especificamente é uma doença que não pode aguardar tanto assim. É verdade. E os gargalos começam desde o diagnóstico. Então, você conseguir uma biópsia para poder comprovar que tal câncer já é muito difícil para esses pacientes. Depois que consegue a biópsia, conseguir ter acesso até o profissional de saúde especializado, que seja oncologista, seja cirurgião oncológico,
O radioterapeuta também é um outro gargalo. Então, esses processos acabam sendo muito morosos e o paciente, muitas vezes, chega às nossas mãos com um quadro mais avançado, onde a devido à resolução, atenção. É isso que mais incomoda. Eu gostaria de chamar a atenção das autoridades. Nós sabemos que muitos têm visto nossos programas, né? Têm assistido, secretário de saúde, olha só, o agravante justamente pela lentidão, e essa lentidão se dá um número muito grande de pessoas que necessitam e dependem, elas não têm por onde recorrer. Um plano de saúde hoje é caríssimo, não se tem, né? Facilidade para adquirir, principalmente a crise que nós enfrentamos, e outrora também, o plano de saúde hoje é coisa para rico. Então, nós precisamos de uma atenção especial. Olha o quanto se agrava, e o que é complicado nisso tudo é que depois eu acredito que se gasta muito mais, porque quando esse paciente está em um estado avançado, não é isso que ocupa ali um leito, é um comprometimento muito grande, né? E prevenir é justamente a base de resolver o problema. E depois de já se ter os problemas, ter espaço para antecipar esse tratamento, né, doutora? Doutora, agora me diga, eu tenho aqui o Marcos, de Nova Brasília. Obrigado, amigo, por estar conosco. Eu vou fazer a sua pergunta, mas eu quero, dentro desse assunto que está aqui, fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, a senhora... O que a senhora fala para estes homens que podem prevenir essa doença? Mesmo os homens, o que eles devem tomar cuidado, colocar em primeira mão? Nós falamos, né, no início do programa o que é que gira, mas agora eu gostaria de ouvir a senhora falar diretamente para eles, chamarem a atenção. Eu acho importante a gente falar muito dessa parte de prevenção e diagnóstico precoce, porque, como você falou, não só do ponto de vista humano, né, de sofrimento pessoal, você pegar uma doença mais avançada, mas até do ponto de vista para as autoridades, do custo que uma pessoa dessa com doença mais avançada, ele vai parar de trabalhar, vai ter uma pessoa que vai ter que acompanhar ele, cuidar, todo o sofrimento físico, internações mais frequentes. Então, tudo isso vai acabar agravando o quadro da saúde pública. E esses pacientes, a gente tem que pensar muito no hábito de vida saudável. Então, as pessoas não fumarem, beber de maneira extremamente moderada, ou não beber, se possível, atividade física, se manter com peso ideal. Tudo isso é proteção não só para o câncer de próstata, mas para todos os tipos de neoplasia, hábitos de vida saudáveis. No caso do câncer de próstata, tem alguns fatores de riscos imutáveis, que é o envelhecimento, a gente não tem como evitar isso. Não tem como evitar. A raça negra é um fator de risco, e a exposição a algumas substâncias químicas também podem acabar aumentando o risco do câncer de próstata. A prática de exercício físico, pelo que eu entendo, contribui muito, né, doutora? Para mama, próstata, intestino, todos eles são benéficos na proteção, para evitar o aparecimento da doença. As pessoas que têm história familiar de câncer de próstata devem fazer uma avaliação um pouco mais precoce do que os outros. Atenção, olha mulheres, olha homens, doutora, as pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata, principalmente pai ou irmão com menos de 60, que tiveram câncer de próstata com menos de 60 anos, esse é um fator de risco que a gente considera. Então, eles devem procurar o urologista de maneira mais precoce, em torno dos 40 anos. Esses pacientes devem acompanhar. Para a população geral, a gente indica aos 50 anos de idade em diante, realizar exame de toque retal e PSA com o urologista. Doutora, quanto mais a senhora fala, mais a gente cresce nas questões de informações. Quer dizer que é considerado um paciente de risco quando um familiar dele próximo, como pai ou irmão, teve câncer de próstata em uma idade menos favorável, porque, né, o envelhecimento favorece, mas se esse familiar, ele tem o pai ou o irmão que teve câncer, um histórico que o câncer em uma idade mais precoce, isso quer dizer que a gente considera essa pessoa na população de risco. Olha o quanto é importante, viu? Olha o quanto é importante. Doutora, eu preciso por os agradecimentos aqui, mas, assim, pessoal, de todos os programas que eu fiz aqui, foram programas super importantes, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas respostas, porque eu estou aprendendo aqui e vou te falar, estou me preocupando, porque olha as informações.
não é? A gente entende que fala, você corre um risco por isso, por aquele outro. Mas se na família teve alguém que teve câncer de próstata, em um período mais cedo do que o que devidamente acontece, isso pela raça ou pela idade, essa pessoa deve se preocupar em se precaver, fazendo logo um exame, né, antes do período de 50 anos, que a senhora colocou. Atenção, viu, o quanto é importante. Mas agora, doutora, deixa eu só ir para os agradecimentos, a gente já volta, porque tem aqui o Marcos, de Nova Brasília, que está fazendo pergunta para a senhora, tá? Andréia Pires, ligadinha no programa Forte por Ser Mulher. Obrigada, Amélia. Obrigada, Amélia. Eu não entendi bem aqui não, viu? Eu não entendi não. Aí vai ter que ver o que é que escreveu aí, que saiu meio errado, eu não entendi não. Tia Adriana Oficial, de Candeias. Ô tia, um beijo para você. Mulheres Republicanas. Tá. Um beijo para você. Mulheres Republicanas Nacional. Itana de Souza, Jaqueline Santana, Antônio Machado, Gigi Diva Oficial, beijo para você. Portela Ediane, beijo para você. Jane Kelly Silva, beijo para você. Jane, muito obrigada por participar do nosso programa. Como é que é? Amélia, Luz, Ireuda, obrigada por sempre trazer bons conhecimentos, né, doutora? Bárbara Trindade, parabéns, doutora. A senhora conhece a Bárbara Trindade? Aqui, ó. Parabéns, doutora Bárbara. Obrigada, Trindade. Bárbara, muito obrigada. Tá? Janaína Fernandes, Bárbaras, parabéns, Ireuda Silva, parabéns, doutora. Cátia Regina Andrade, pense em uma mulher retada. Parabéns, Ireuda, beijos para a doutora. Francisco Andrade, eu estou ligado no programa. Nailton Santos Jesus de Boa Vida, estou de olho bem aberto em tudo que está sendo dito aí. Que ótima. Ângela Almeiras, parabéns pelo programa. Gislena Santana, parabéns, programa maravilhoso. Neidiane Jane, parabéns. Daniele Santos, infelizmente, esse medo, essa vergonha de fazer o exame é muito triste e pode até pagar com a vida. É verdade, não? Meu avô morreu recentemente por conta do câncer de próstata. Foi descoberto em estágio avançado e já não havia mais o que fazer. Ele sofreu muito. É aquilo que a doutora explicou aqui, né? Uma coisa que, se tivesse desde o início, né, doutora? Se preocupado. E geralmente os avós, né? Os avós, meu Deus do céu, os idosos têm, é algo sério. Resiste. Agora, no final, doutora, tem que ficar passando pelo processo. Porque não vai fazer o exame? Quando o problema está ali, não fica fazendo o exame? Não é verdade? Silvinha Aragão, parabéns, vereadora, pelo programa. Zilda Souza, parabéns pelo programa. Cada semana um tema diferente. Show de bola. Ione França, doutora Lívia, um amor de profissional, super humano. Alguém que me conhece, Ione, viu? Obrigada. Ione França. Gilberto Júnior, parabéns, vereadora. Cadê? Para eu não misturar. Agradecimento às pessoas que homenageiam nas redes sociais. Vereadora Lorena Mesteis, Valência, parabéns. Prefeita Branca Oliveira. Obrigada, prefeita, tá? Deus te abençoe, muito obrigada. Um beijo para a Lorena. Essa menina fez uma homenagem para mim nas redes sociais. Eu vou ver se dá tempo, viu, Lorena? Eu quero até colocar aqui, tá? Agradecer a audiência, né? Lucas Leal, Iara Santos, Marlisabeth Paz, Davidson Menezes, Noemi Araújo, Rose Almeida, Bárbara Trindade. Nós até falamos aqui que ela mandou beijo para doutor Aldaci Lima, Elaine Puridade, Cleito Cerqueira, Francisco Andrade, Nailton de Jesus, Ângela Almeida, Gislena Santana, Neidiane Bahia,
Daniele Santos, Alexandra Santos, Andréia Pires. Gente, muito obrigado por vocês estarem ligadinhos conosco. Agora eu vou fazer a pergunta do Marcos, tá, gente? Que ele está aqui. Não, Marcos é uma outra pergunta. A pergunta polêmica é de Wellington de Rio Vermelho. Olha aqui a pergunta. Tá dando para ler aí? Tá aí? A pergunta. Ele quer que eu fale logo. Olha aqui, gente. O câmera aqui no programa está pedindo que eu fale logo. Hein? Que eu fale a resposta. Não vou. Isso aqui é no final do programa. Olha a pergunta polêmica de Wellington do Rio Vermelho. Mito ou verdade, doutora? O homem, depois que faz essa cirurgia, perde a ereção? Olha aqui, gente, olha a preocupação deste homem. Tá? E a doutora vai responder. Essa pergunta é uma pergunta polêmica e eu quero ouvir ela responder aqui no programa, porque eu sei que é o interesse de muitos homens, né? Verdade. Agora vamos lá, doutora. Tem mais uma pergunta aqui. Marcos de Nova Brasília, obrigado, viu, querido, por participar do programa. Doutora, eu fui no urologista e o médico me indicou para o proctologista. Isso tem alguma coisa a ver com câncer de próstata? Qual a diferença entre vocês? O oncologista e o proctologista. Então, pergunta importante, né, doutora? O urologista avalia todo o trato urinário. Então, provavelmente, quando ele encaminhou você para o proctologista, era alguma doença, algum sintoma relacionado à parte digestiva final. Reto, região de ânus. Então, talvez pelo que você procurou o urologista achando que era alguma coisa da próstata ou coisa urinária, mas na verdade sugere que é alguma coisa da parte ou de reto ou de região anal, e por isso ele pediu você procurar o proctologista, que é dessa área. Não acredito que tenha sido a ver com câncer de próstata, provavelmente. Olha, nós temos aqui muitos comentários. Olha, doutora, olha aqui, muita gente. Nossa, olha aqui, olha, bispo gente. Márcio Marinho. Muito obrigada, meu bispo, muito obrigada. Que honra, viu? Que honra ter um comentário do senhor aqui no meu programa. Olha aqui, muito importante os esclarecimentos. Todo cuidado com a saúde é importante e todos precisam ficar atentos. Show de bola, viu? Eu agradeço show muito. De bola, show de bola. Muito obrigada, meu. Muito obrigada, meu deputado. É uma honra. Muito obrigada. É uma honra toda minha, meu deputado, perguntando, comentando no meu programa. Eu estou para lá de chique, gente. Tem mais, pessoal? A doutora já respondeu ao Carlos, gente, e começou, né? Chegar muita coisa. Meu sogro teve... Carla. Meu sogro teve câncer de próstata. É hereditário, doutora? Meu esposo também terá? Não necessariamente. Como a gente disse, se você tiver uma história familiar, pai ou irmão com câncer de próstata com menos de 60 anos, porque acima dessa idade a gente considera que é uma coisa mais ou menos comum, né? Porque é o envelhecimento. Mas com idade mais precoce, a gente deve se preocupar apenas com o acompanhamento diferenciado desses pacientes. A gente começa a fazer exames um pouco mais cedo. Existem exames genéticos para câncer de próstata, que você faz uma avaliação no sangue, que é o BRCA1 e o BRCA2. Infelizmente, o acesso é difícil, esses exames genéticos. Né, doutora? É o mesmo, inclusive, que a gente avalia para câncer de mama e para câncer de ovário. Então, existe uma relação genética entre esses tumores. Então, quando o paciente tem uma história rica de câncer de próstata ou mama ou ovário, a gente tem uma tendência a encaminhar para o oncogeneticista, que é aquela profissional que avalia essa parte do risco genético desses pacientes. Em alguns casos vai estar indicado fazer essa avaliação genética no sangue. E se vier positivo no paciente, aí você pode sair rastreando a família toda para ver se eles também absorveram essa alteração genética. Entendeu? Então, existe esse caminho na medicina também de uma avaliação genética refinada, mas tudo vai passar pelo histórico familiar. Então, se o paciente virar e falar assim, minha mãe teve câncer de mama, meu irmão teve câncer de próstata, você começa a juntar as peças e aí talvez essa família tenha um risco maior de ter investigação. Não propriamente como a Carla está perguntando, isso quer dizer que... Mas de uma forma mais crua, mais simples, se teve pai, irmão ou ambos com câncer de próstata com menos de 60 anos, a gente já faz um acompanhamento diferenciado desses pacientes. Tá bom, tá aí esclarecimento, né, Carla, para você, tá? Rose Almeida, um aumento da próstata é um sinal de câncer de próstata?
Eu quero parabenizar a vocês pelo programa. Ela está parabenizando e está perguntando, né, se esse aumento da próstata é um sinal de câncer. Não necessariamente. O que a gente mais tem é a hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno da próstata. E a maioria de próstata. Mas a hiperplasia da próstata ainda assim tem que ser tratada, porque normalmente ela vai vir com sintomas e costuma ser progressiva. Então o paciente vai ter dificuldade de urinar, vai estreitar a saída da urina pela uretra, o paciente vai ter retenção urinária, infecções com mais repetição, uma quantidade de urina muito forte à noite, que incomoda o sono. Então a qualidade de vida desses pacientes fica muito prejudicada. Então, tem que ser tratada a hiperplasia da próstata, e aí tem tratamento medicamentoso. Em alguns casos, que o volume é maior, você pode até fazer a raspagem, que é a ressecção transuretral, como eu falei há pouco, mas a maioria não vai evoluir para câncer. A hiperplasia vai ficar nesse quadro. Doutora, quando nós estávamos falando nos bastidores, a senhora me falou que no dia 24, 24, Sim. teremos, né, algo especial. A senhora pode falar? Geral, queria até aproveitar essa oportunidade. É um evento que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, não somos nós oncologistas clínicos, mas vai ter todo o apoio de toda a parte multiprofissional, oncologistas, médicos de várias especialidades vão estar presentes. Vai ser no Parque da Cidade, de 8 às 13, um atendimento para a população, vão ser feitos mais de 1.000 atendimentos à população na prevenção do câncer, mas não só da próstata, câncer em geral. Então vai ter mamografia, exames de preventivo, exames de toque retal para a população, exames de pele para ver o risco de câncer de 24 agora, depois 24 domingo, no domingo, Parque da Cidade, atenção. de 8 às 13. Obviamente vai ter feito uma triagem prévia, a distribuição de senhas, para que a população possa ter todo esse atendimento nessa manhã. Então, preste atenção, vai estar ali disponível no Parque da Cidade, né, doutora? No dia 24, o atendimento para um rastreamento de câncer, em geral, não somente da próstata, tá? E aí você, homem que não tem tempo, é domingo. É domingo, então sacrifica futebol, sacrifica aí a cervejinha e vai se cuidar. Durante o decorrer de todo esse programa, nós discutimos esse assunto e não é um assunto simples. É um assunto de muita responsabilidade, um assunto que é necessário que vocês venham prestar atenção. E vocês também, mulher, informar a esse filho. Eu só fazer a pergunta aqui do Samuel, que está aqui, eles estão me informando já que eu tenho que ir para casa, tá? Está mandando a gente embora, doutora? Que pena. Que pena, né? Olha, pergunta de Samuel de Mata Escura. Vasectomia pode causar câncer de próstata? Não, não é uma relação que existe de risco entre a vasectomia e o câncer de próstata. Então, é uma cirurgia que se recorre para evitar ter filhos e não aumenta seu risco de jeito nenhum. Bom, doutora, deixa eu relatar aqui, eu vou ver se eu consigo ler aqui. O Júnior, eu tenho um caso bem próximo. Meu avô sempre foi orientado para realizar o exame de próstata. Ele dizia que ele era macho, que isso não era exame de homem, pelo preconceito. E o machismo. Aos 70 anos, depois de passar muito mal, acabamos descobrindo o câncer de próstata. Um estado avançado, acabou gerando metástase, é assim, doutora? Isso, metástase. E acabou não resistindo. Se ele tivesse ouvido... Não teria morrido. Não teria morrido. Então, homens se cuidem. O câncer não é o fim. Perfeito essa colocação. Parabéns, viu? Gilberto Barreto Júnior, por sua colocação. Nós temos homens... Isso é uma história relativamente comum, infelizmente. É verdade. Já vou. Aqui o comentário de Hélio Maciel, não é? GCM Maciel de Salvador. Olha, GCM Maciel, muito obrigada, tá? Obrigada à UNA, obrigada ao GCM que sempre está nos apoiando, tá? E a gente precisa... Eu preciso realmente do apoio de vocês. Um abraço para todos aí os componentes da UNA, tá bom? E deixa eu ler aqui, doutora. Vamos nós duas lendo aqui o comentário do Maciel, né? Maciel, presidente nacional do movimento UNA. Feliz por fazer essa parceria com o programa Forte por Ser Mulher. O movimento UNA, os guardas municipais de todo o Brasil, agradece por levar conhecimento e informação de qualidade. Além de ajudar na defesa das mulheres em todo o país, que infelizmente ainda sofrem muito através do machismo e violência em todos os sentidos.
Basta ver o aumento assustador do feminicídio nos jornais diários Em toda a nação. em toda a nação. Vereador Ireu da Silva, a qual respeito e muita admiração, com o sucesso, apoio incondicional, especialmente por defender Os guardas municipais do municipais. Brasil, em especial a nossa de Salvador. a nossa de Salvador. Parabéns pelo programa. Tá, Nós legal. agradecemos, tá? Agora, olha, gente, para fechar, nós precisamos responder agora a pergunta de Wellington. A pergunta de Wellington do Rio Vermelho, certo? Mito ou verdade, doutora? Chegou a hora da verdade, homens, presta atenção aqui, hein? Doutora, a senhora pode encarar ali e responder. Mito ou verdade, doutora? O homem, depois que faz essa cirurgia, perde a ereção? Agora está aí com ela a tão sonhada resposta, né? Vamos ver. Wellington, o tumor de próstata inicial, normalmente a gente trata ou com cirurgia, que é a prostatectomia, a retirada da glândula da próstata, ou com radioterapia, que é com radiação na área da próstata para poder matar o tumor. Em ambos os casos, a dificuldade, a perda de ereção pode acontecer. A maioria não acontece isso. Em torno de 30% a gente vai ter acontecer a perda de ereção. Isso obviamente vai depender do método que foi utilizado, do avançar da doença, se foi necessária a cirurgia mais ampla ou não. Mas de uma maneira geral a gente vai ficar em casos com perda de ereção. Essa perda de ereção pode não ser completa, pode ser parcial. Então é aquele paciente que consegue ter ereção, mas não sustenta, ou então consegue ter ereção, mas demora um pouco mais para iniciar, ou só consegue ter ereção com terapia medicamentosa. Então, na maioria das vezes, depois da cirurgia da próstata, a gente costuma dar um estímulo com medicação, dessas que a gente mais comum vê no mercado, e o paciente pode precisar ficar tendo apoio. Em alguns casos, o paciente não consegue ter ereção realmente, nem com apoio medicamentoso. Mas isso depois de um avanço da doença, né, doutora? Exatamente. E a senhora falou uma coisa importante, também a maneira de como essa cirurgia foi realizada. Isso cabe ao paciente também discutir com muita clareza com o médico, na questão até de se precaver para que o método que venha a ser feito possa não comprometer? Sim, a cirurgia da próstata, hoje em dia, a gente tem na forma da cirurgia aberta, convencional, na forma da cirurgia laparoscópica, que você faz pequenas incisões, e na robótica. Hoje em dia a gente tem robô operando próstata, e a cirurgia robótica mais feita é justamente a da cirurgia da próstata. Os métodos podem por si só, independente do método, também é um pouco dependente da técnica do cirurgião, obviamente. Você pode ter a falta de ereção, sim, depois. Mas existe muito apoio, inclusive, medicamentoso, de injeção, e que base, o paciente consegue voltar. Ou em casos até a gente botar a prótese peniana. Mas o que eu queria deixar de informação é que a maioria não fica com essa perda de ereção, a maioria vai voltar a ter sua ereção. E mesmo os que tenham perda parcial ou completa, você tem como ajudar esse paciente para que ele volte a ter uma vida relação sexual normal, ativa e tudo. E uma coisa que eu acho mais importante ainda é deixar que a gente tem que sempre priorizar a nossa saúde. É verdade. Sempre tem que priorizar você ficar bom, curado daquela Até doença. porque chega um período da vida que vai se viver sem isso, porque não vai mais se conseguir. Não é verdade, doutora? Não é verdade? Então, a prioridade... Os homens estão aqui balançando a cabeça, discordando totalmente. Tá, doutora? Mas, olha, doutora... a senhora teve uma fala aqui que eu gostaria de tornar a convidá-la para vir no programa. Eu vou voltar a lhe convidar para a gente falar sobre essa questão de próstata. Se isso influencia para a mulher, até eu quero saber. Claro. Tá bom? Se influencia negativamente, tá? Mas isso só depois, que agora não dá tempo, eu preciso ler um comentário para a senhora de Ione França. Amo doutora Lívia. Ione, obrigada, Ione. Pessoa humana. Olha, Ione... Eu vou intervir aqui para falar para você que em poucos minutos de conversa, quando ela chegou em particular, eu percebi isso, tá? Percebi que é uma mulher humana pela fala dela comigo aqui em particular. Olha aqui, doutora. Ione França. Amo doutora Lívia, pessoa humana. Ela cuidou de minha mãe em um câncer de mama. Vocês estão de parabéns. Instagram, Valmira Dourado. Boa tarde, amiga linda. Gislena Santana, amando o programa. Agora eu vou chamar o clipe mais uma vez, doutora, porque estão pedindo.
estão pedindo, estão me informando que estão pedindo o clipe outra vez. E agora nós vamos assistir, nós duas aqui. Olha, doutora, se der eu vou me balançar um pouquinho, viu? Eu gosto, pode balançar. Bom, pessoal, eu gostaria de falar para vocês que nós iremos continuar com as homenagens. Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui, inclusive com um clipe formado. Agora, nós precisamos que você grave aí as suas imagens, bem gravada, em um celular que tem uma qualidade para a gente colocar aqui. E eu vou te dar agora, na hora, me dá aqui para ensinar para eles o número do telefone também. Olha, você tem que gravar com o celular assim e não assim. Assim, pedir para gravar as imagens, bem legal, e já enviar para nós. Eles têm que enviar no número do celular. Qual é o número? 8626. 8626 4764. Anota. 8626 4764. Agora, é preciso você começar a mandar essas imagens desde hoje, né, doutora? Porque nós, para montarmos o clipe, pessoal, não é tão rápido assim. Então, mais uma vez, ele está pedindo para eu informar, deve ser gravado assim e não assim. Assim, gravar bem direitinho, tá bom? Mandar para mim, me dá outra vez o número. Agora, vocês precisam mandar de hoje até que dia? Qual é o último prazo para enviar? Até que dia? Até quarta, quinta-feira?
Não, até quarta, porque quinta vai entrar aqui no ar a próxima homenagem. Vocês viram que clipe lindo? Tá? Então, vamos repetir o número. Escreve aí o número para mim aqui, porque aí o pessoal depois, quando eles puxarem o programa, eles vão ver. Escreve o número para mim no papel. Rapidinho, alguém escreve, tá? E você faz suas imagens, tá? Jovens, crianças, mulheres, homens negros, façam suas imagens e mandem, que nós vamos fazer o clipe aqui e colocar aqui, está aí como vocês estão vendo, rodando aqui as imagens do clipe. Me dei, olha aqui, olha, está inscrito aqui, porque aí depois você puxa lá no programa e você vê, tá? O número do telefone, ok? E eu vou repetir, 8626-4764. Você tem que enviar nesse número de celular. É você enviando e eles vão retirando para fazer as imagens. Ok? E nós vamos fazer um clipe bem lindo. E olha, a semana que vem, quinta-feira, nós iremos fechar aqui com o Empoderamento Crespo. Mas, doutora, nesse programa tem um quadro surpresa. Quem assiste o programa já chega aqui vacinado, já sabe como fazer. Nós precisamos saber o que a senhora estava fazendo há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás estava semelhante à minha vida aqui agora. Eu continuava trabalhando nos mesmos hospitais. Meus filhos menores ainda da escola, porque eu já tenho gêmeos que terminaram já a escola. Tem gêmeos, eu também tenho, doutora. Eu também tenho gêmeos. Casal, mas eu também tenho um casal. Eu estava bem mantida, viu? Acho que muda pouco, mas casada, com os meus filhos na escola e trabalhando nos hospitais, ajudando a maior parte da população que eu pudesse. Né? Então tá aí, por que nós fazemos essa pergunta, principalmente quando as mulheres estão aqui nesse programa, para mostrar que as mulheres são de garra, são de lutas, e que 5 anos não é tão longe para você, mulher que precisa dar uma guinada na vida, você que precisa se erguer, você que precisa acreditar em você. Há 5 anos atrás ela já estava ali como doutora, trabalhando. Em outros casos nós trouxemos mulheres aqui que há 5 anos atrás ainda estavam estudando e que hoje já estão exercendo as suas profissões. Então esse é o motivo que nós fazemos as perguntas, para provar que tudo é possível aquele que crê. Agora eu gostaria de pedir que botassem outra vez o clipe no final, porque nós vamos soltar o clipe e vamos finalizar o programa. Me diga quando estiver no ponto para soltar de um início. Beijo para vocês. Muito obrigado por nos assistir. A semana passada nós batemos um recorde de 1.600 pessoas durante o programa assistindo. Tá? Então, muito obrigada. E o próximo programa nós vamos ter quem? A senhora já sabe, doutora, quem vai estar aqui? Informe, por favor. Aqui, nós vamos estar aqui no próximo programa. Leia para nós aqui. Perfeito. Então, na próxima quinta-feira, vamos ter no programa Forte por Ser Mulher, Nayara Gomes, a segunda fundadora da Marcha do Empoderamento Crespo, com o tema Meu Cabelo, Minhas Regras. Muito bom, gente. Muito show. Parabéns. Tá? Parabéns. E eu vou estar aqui, esperando você, Nayara. Ok? Doutora, muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço imensamente. E nós vamos trazer. A honra foi toda nossa. Beijo para todos vocês e até semana que vem. Fica com o clipe aqui agora.